Olá, olá, meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje falando aí de expressões aritméticas e também como a gente pode fazer para colocar atribuição misturada com expressões aritméticas. Nossa senhora, hein? Vamos lá então, sem mais delongas, depois da vinheta. Muito bem, meu amigo e minha amiga, por favor, se você está chegando aqui no canal agora e ainda não está inscrito ou inscrita, por favor, clica no sininho, ativa o sininho branquinho para receber as notificações de todas as aulas que eu publico aqui com frequência. E, por favor, você ajuda muito o professor se você gerar engajamento nesse vídeo, clicando no joinha, comentando aqui, muito forte os comentários, tá? Muito bom para engajar aqui, para dar um suporte para o canal. E também compartilhe o link desse vídeo com pessoas que vocês acham que mereçam aprender conosco aqui de forma bastante didática, beleza? Sem mais delongas, bora para a aula. Então, a gente sempre começa as aulas lembrando o que vimos nas aulas anteriores. Então, antes de hoje, né, antes da aula de agora, vimos variáveis, identificadores, as regras para dar nomes às variáveis. A gente viu também aqui os tipos de dados, né? Int, float, bool e str, as conversões possíveis entre os tipos de dados, e também aqui como fazer a atribuição, ou seja, o operador igual, né, o operador ali, para você atribuir conteúdo a uma variável, tá? E claro, botamos a mão na massa lá, né, gente? Na aula de hoje, a gente trabalha, portanto, com expressões e operações aritméticas. Expressões mesmo, matemática pura, tá? Atribuições aritméticas também. E a gente coloca, lógico, sempre a mão na massa para testar essas expressões aritméticas e também para fazer o uso dos operadores aritméticos aqui, para a gente poder misturar esses carinhas com as expressões aritméticas, beleza? Então vamos lá, gente. Do que se tratam esses carinhas aí? Do que se trata expressões aritméticas e a atribuição aritmética, beleza? Bom, vamos lá então. Olha só, o que nós temos aqui, gente? Primeiro, programação é matemática pura, tá? É matemática pura. Então, você vai querer, com certeza, operadores que permitam que a gente crie contas matemáticas. Continhas de soma, de subtração, multiplicação, divisão, também aqui o operador de resto de divisão inteira, né? A gente vai fazer aqui exemplos com esses operadores. A gente tem também como, do mesmo jeito como na matemática, como estabelecer precedência entre operadores. Então, veja, lembre-se disso, né? Então, na matemática, os operadores, por exemplo, de multiplicação e divisão, geralmente têm precedência sobre os operadores de soma e subtração. Aqui também isso se mantém verdadeiro, né? Lembrando que as expressões geralmente são avaliadas da esquerda para a direita, e se você quiser alterar essas precedências, tá? Você pode separar as coisas por parênteses, assim como a gente fazia em expressões aritméticas lá no ensino básico fundamental, lá na escolinha lá, né? Beleza? Além disso, vocês viram na aula passada que quando eu tenho uma variável e eu quero atribuir um valor a ela, né? Eu uso o operador de igual, tá? Só que existe uma forma de, ao mesmo tempo em que eu estou atribuindo um valor, existe uma forma de pegar o valor que eu tinha anteriormente da própria variável e fazer uma continha com o valor novo e já atribuir isso à variável. Nossa, professor, não entendi direito. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter os operadores de atribuição aritmética. Então, eu tenho o mais igual, o menos igual, o asterisco igual e o barra igual e o resto de divisão igual. Para quê? Para que a máquina utilize o valor da própria variável que está com esse operador para fazer uma conta com o conteúdo que está à direita do operador de atribuição aritmética. Na prática, isso vai ficar mais fácil, tá? Isso aqui corresponderia, por exemplo, ó, não vou usar o asterisco, não, vou usar o mais, né? Vou usar esse operador aqui, ó. Isso aqui equivaleria em Python a uma expressão do tipo assim, ó, var recebe o próprio var mais o conteúdo ali, né? O cont, tá? Isso aqui pode ser substituído por um literal, por exemplo. Isso aqui poderia ser 10, 1, 1000, enfim, poderia ser qualquer outro conteúdo, tá? Numérico, beleza? Então, essa expressão equivale àquela lá. Isso fica mais fácil quando a gente for para a prática. Bora lá, então, fazer o nosso bom e velho hands-on, né? Vamos colocar a mão na massa aí, beleza? Então, olha só. Crie um programa
que peça ao usuário que informe dois números. Calcule a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre o primeiro e o segundo números. E no final a gente vai mostrar os resultados na tela. Beleza, família? Então, olha só quem está aqui, o nosso bom e velho Visual Studio Code, né? Aqui eu vou chamar aqui então pela criação de um novo arquivo fonte. Esse cara aqui eu vou chamar de exercício 7.1, porque a gente vai ter dois exercícios aqui, tá? .py. A gente vai ter dois exercícios aqui, a gente vai quebrar em duas porções aqui. Primeiro a gente vai atender o enunciado. Qual que é o enunciado, professor? Esse aqui, né? Então, a gente vai fazer as continhas e vai mostrar na tela. Depois a gente vai fazer um outro exercício aqui que já a gente chega nele. Então, olha só. Primeiro exercício, fazer continhas. Então, eu tenho dois números que eu preciso ler, que o usuário vai informar. Vou criar aqui os números A e B. Poderia ser N1, N2, você poderia dar o nome que você quisesse, a verdade é essa, né? Desde que você siga as regras de nomenclatura de variáveis que a gente já viu em aulas anteriores, né? Então, olha só, eu quero ler números. Então, eu quero números com casas decimais, por isso eu vou querer números float. Já vou deixar a função de conversão para float aqui. E aí eu vou chamar o input, pedindo para o usuário que digite o primeiro número. Beleza. E aí, essa mesma lógica a gente pode replicar para o outro número aqui. Né? Digite o segundo número. Tá? E aí eu tenho que fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre esses dois números. Né? Então, assim, primeiro, antes de mais nada, né? Eu vou assumir aqui que o usuário vai digitar dados, que eu não preciso validar esses dados, né? Ou seja, o usuário não vai digitar caracteres aqui, letras, né? O usuário, ele sabe que, por exemplo, para fazer uma divisão, eu não posso fazer divisão por zero, né? Já que a gente tem que fazer a divisão aqui em algum momento. Então a gente vai assumir que o usuário sabe dessas coisas. A gente não vai se preocupar com validação dos dados do usuário, porque nesse momento a gente está preocupado com a lógica do código. Não se preocupe com isso nesse momento da sua carreira, está no começo da programação. No futuro você pode tomar como desafio e ver como é que você faz a validação de dados de entrada em Python, tá? Mas vamos lá então. Supondo que o usuário sabe o que tem que digitar, a gente precisa calcular, por exemplo, aqui a soma. Então, vou criar uma variável chamada soma e vou fazer ela receber o A mais o B, que são os dois números que o usuário digitou. Essa mesma lógica eu vou fazer para subtração. Lembrando que a variável não pode ter em seu nome acentos nem caracteres especiais, por isso eu não coloco cedilha e nem o tio aqui, né? E aí eu faço o A menos o B. E a mesma lógica vai ser para a multiplicação, né? Então, vou ter A vezes B, lembrando que multiplicação em programação aqui é o asterisco, não é o x, é o asterisco, que é digamos aqui, o operador de multiplicação, né? E a divisão. Divisão A dividido por B. Tá? Beleza, beleza. Vamos ver quanto que a gente vai ter de resultado nessas brincadeiras, tá? Divisão não, né? Divisão. Beleza? Então aqui a gente vai dar um monte de prints, né? Para a gente ver os resultados. Então, resultados. Beleza. E aqui eu vou dar um print na soma. A soma vai ser igual, dois pontos aqui, né? A variável soma. E a mesma coisa para todas as outras variáveis. Então, eu vou copiar e colar aqui. Subtração. Agora eu posso colocar o acento, porque os que está aqui em aspas duplas é mensagem a ser impressa na tela, né? E aqui é a variável subtração. Aqui é a multiplicação, resultado, dentro da variável multiplicação. E aqui é a divisão. E aqui o resultado da divisão. Beleza. Então, executando aqui, apertando F5, ó. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 5. Então, 10 mais 5, 15. 10 menos 5, 5. 10 vezes 5, 50. 10 divididos por 5 dá 2. Ótimo. Não tem segredo, né, gente? Expressões aritméticas. Eu só vou tomar o cuidado aqui de colocar um outro exemplo para vocês, que é o exemplo do resto de divisão. Então, aqui só um parêntese nessa aula, né? Resto de div inteira.
resto de divisão inteira, né? Que é o operador percento que a gente viu nos slides lá. Então esse cara vai ser muito útil para resolver alguns problemas para vocês. Opa, eu criei aqui uma pasta. Deixa eu apagar esse cara aqui. Perdão. Beleza, aqui eu preciso criar um arquivo, né? Resto de div inteira. Beleza, .py. Agora sim, show de bola. Então olha só, como é que funciona o operador de resto de divisão? Então, olha só, resultado aqui. Eu queria uma variável resultado. Ó, se eu fizer 5 dividido por 2, isso aqui é uma divisão inteira, né? Uma divisão inteira, ó. Tá? Porque os números daqui são inteiros, ó. Então a máquina vai tentar fazer uma divisão inteira. Vamos ver qual que vai ser o resultado disso aqui? Print resultado. Vamos lá. Ó, ele fez a divisão não inteira, né? Ele fez a divisão usando aqui o quê? Usando aqui float. Então, se eu converter esse cara aqui para int e também esse cara aqui para int, vamos ver se fazendo essas conversões ele força uma divisão inteira. Então, vamos lá. Executou aqui, não forçou. Por quê? Porque ele está pegando dois números inteiros, mas o resultado é inteiro também. Então, ao invés de eu converter os dois números para inteiro, eu vou converter o resultado da divisão como um todo para inteiro. Certo? Então agora deve dar do jeito que eu quero. Estou tentando forçar uma divisão inteira aqui, tá? Ao vivaço para vocês. Ao vivaço, mas gravado. Não tinha planejado isso. É um parêntese na aula de agora, tá? Então, ó, dá 2 mesmo, né? Por que dá 2? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma coisa simples que a gente fazia lá na escolinha, que a gente não faz hoje. Que é o quê? Pegar o 5, dividir por 2, né? Essa é a conta que eu quero fazer. Tá. Se é uma divisão inteira, se eu não estou tentando descobrir as casas decimais, então vá, 5 por 2. Isso aqui dá 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 2, isso aqui é igual a 4, né? Então 4 é o maior número múltiplo de 2 que eu consigo encontrar antes de chegar no 5. É assim que a gente. Esse é o método formal para a gente dividir, que a gente aprende lá na escolinha, né? Então 5 menos 4, isso aqui dá 1. Ou seja, 5 divididos por 2, uma divisão inteira, daria 2 e restaria 0, né? Não é isso? Ó? Então, se eu pegar o 2, fazer a operação inversa, ó, pego o 2, multiplico por 2, isso aqui dá 4. Mais o resto, isso aqui dá 5, voltando ao valor original lá. Certo? Beleza? Lembrem-se disso aqui. Maravilha? Ó. Então, é isso. Ó, né? 2 multiplicado por 2 dá 4. Dá 4. Mais o 1, que era o resto da divisão ali. Tá? Olha lá, deu 4, mais o resto da divisão, que é 1 aqui, deu 5, que é o que a gente tem originalmente. Fizemos a conta inversa. Então, o que acontece? Ó? O que aconteceu aqui? Ó? Esse operador barra, esse operador, ele descobre o resultado da divisão. Né? Você tem o dividendo, o divisor, e aqui você tem o quociente, né? Beleza, mas e se eu quiser fazer a divisão e descobrir qual é o resto, perdão, né? O resto. Então, veja, para eu descobrir o resultado formal da divisão, eu uso o operador barra, do jeito que a gente fez aqui, ó. Mas e para eu saber quanto é o resto? Ora, o que eu teria que fazer, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o dividendo, tá? Teria que pegar o dividendo e diminuir dele o quê? O quociente multiplicado pelo divisor. Isso aqui daria 4, né? Então, 5 menos 4 daria 1. Eu descobri o resto de divisão. Tá, mas então não existe uma forma de eu descobrir o resto de divisão inteiro sem ter que fazer toda aquela conta lá, formalmente, no meu código? Então, ao invés de usar a barra, eu posso substituir pelo percento, que é o operador de módulo, é o operador de resto de divisão. E aí, nesse caso, eu conseguiria pegar direto o resto. Então, olha só, essa explicação para que eu falei isso para vocês tudo, né? Para você ver que se eu fizer aqui, ó, se eu quiser descobrir o resultado, eu tenho que pegar o operador de barrinha. Se eu quiser descobrir o resto da divisão inteira, eu uso esse cara. Esse cara vai retornar 1. Por quê? Aqui eu vou até mudar, né? Esse aqui é o resto, tá? Vou até mudar. Por quê? 5 divididos por 2 dá 2 e resta 1. Sobra 1. Tá?
Então aqui eu vou imprimir, ó. Vou imprimir aqui o seguinte, ó. Quociente. E aí, claro, tem que ter uma vírgula aqui, né? E aqui eu vou colocar o resto de divisão. Beleza? E aqui eu vou usar a variável resto. Então, um parênteses importante nessa aula aqui, para vocês entenderem como é que funciona esse operador, tá? Então, ó, 5 dividido por 2 dá 2, de fato, né? Agora o resto é 1. Então, perceba que para eu encontrar o resto de forma direta, eu não precisaria dividir aqui, fazer uma continha depois de menos para descobrir. Não, eu posso usar o resto de divisão. Beleza? Tá explicado aí esse operador para vocês. Muito bem. Eliminado o parêntese dessa aula, vamos ao próximo exercício. Olha só, o próximo exercício é o seguinte, ó. Crie uma variável inteira e atribua um valor arbitrário a ela, de sua preferência. Imprima o seu conteúdo. Beleza. Em seguida, utilize os operadores de atribuição aritmética, que a gente viu nos slides anteriormente também, para incrementar o conteúdo da variável em uma unidade e imprimir na tela. Decrementar o conteúdo da variável em uma unidade e imprimir na tela. Então é isso que o nosso enunciado está pedindo, tá? O enunciado ele é bem direto. Então a gente pode simplesmente seguir o enunciado aqui. Vou criar aqui um código que eu vou chamar de ex7.2, é o nosso segundo exercício, né? Beleza, tudo bem. E aqui eu vou fazer, aqui, ele pediu para criar uma variável qualquer com conteúdo arbitrário. Vou fazer uma variável dado recebendo 10, aí eu dou um print. Vou usar fstrings aqui, não preciso usar fstrings, mas vou usar, vai, f, tá? E aqui eu vou falar assim, ó, conteúdo da variável dado, 2 pontos, abro aqui e imprimo o dado. Beleza, show de bola. Aí ele quer que eu use o operador de atribuição, tá? Atribuição aritmética para incrementar em uma unidade. Então, como é que eu faço? Se o dado vale 10, incrementar ele em uma unidade significa que o dado tem que passar a valer 11, né? Então, eu faço o quê? Dado recebe dado mais 1. Mas eu não quero fazer isso porque ele pediu para usar o operador aritmético, né? Então, o operador aritmético, a gente vai fazer assim, ó, mais igual a 1. Isso aqui, eu vou colocar em comentário do lado, isso aqui equivale a dado igual a dado mais 1. Ok? E aí a gente imprime de novo o conteúdo. Conteúdo da variável dado depois do incremento. Incremento, né? Incremento. Aí. Tá? E a mesma coisa, ele quer que decremente depois, né? É isso? Vamos lá, vamos no enunciado lá. Olha aí. Decrementar em uma unidade. Então, beleza. Então, aqui a gente faz a mesma lógica, só que aqui menos igual a 1. Né? Depois do decremento. Tá? Isso aqui equivale a dado recebe dado menos 1. Então, se antes o dado valia 10, eu pego esse 10, somo com 1 e o dado passa a valer 11. É a mesma coisa que fazer dado mais igual a 1. A mesma coisa com a linha 7. Se eu quero decrementar em uma unidade, eu pego o dado, diminuo uma unidade dele e faço ele atribuir o novo resultado. Certo? A ele receber o novo resultado. Então, se eu executar esse carinha aqui, ele deve mostrar para a gente ó, 10, 11 e voltou para 10 depois de decrementar. Show de bola? Bem tranquilo esse exemplo. Muito bem. Vamos então agora à continuação do exercício 2. Então agora eu quero continuar fazendo o quê aqui? Eu quero duplicar o conteúdo desse cara e depois eu quero a metade. Então, se eu vier aqui, ó, essa lógica de soma eu posso fazer, vou até copiar, né? Copiar e colar aqui. Essa lógica de soma eu vou fazer para soma, para subtração, para multiplicação e para divisão. Só que agora ele quer que vá para metade, né? Então, isso aqui significa dado, esse aqui é multiplicado, né? Por 2, e esse aqui é metade. Beleza. A gente executar. Olha lá, ó, multiplicou por 2 o valor anterior, depois dividiu. Show de bola, show de bola. Tudo bem, então a gente já pode partir para o desafio. No desafio, o que eu gostaria que vocês fizessem aqui para treinar? Então, criar um programa que peça ao usuário que informe 3 números com casas decimais, esses 3 números. E aí você tem que fazer o quê? Calcular a média entre esses 3 números e mostrar na tela. Tá? Formatado para apenas 2 casas decimais. Solução desse desafio você pode adquirir
através do link aqui da descrição do vídeo, beleza? E você vai ter a solução disso aqui em vídeo no curso completo lá na minha plataforma. Muito bem, encerrando a aula de hoje, portanto, a gente viu o que aqui, família? A gente viu aqui operações aritméticas, expressões, atribuições aritméticas e testamos isso no nosso código-fonte. Show de bola? Lembrem-se de que na aula que vem entraremos em uma parte aqui sobre palavras reservadas e como comentários podem ser colocados no código. A gente já colocou isso aqui em alguns momentos, mas na aula que vem a gente volta a mexer com isso. Show de bola? Leia sempre a descrição do vídeo para ter acesso aos slides, certificado, exercícios resolvidos, soluções gravadas em vídeo dos desafios e os materiais extras. Na descrição do vídeo também, eventuais correções, atualizações e ou erratas. Show de bola? Fico por aqui então. Por gentileza, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, clica no sininho, ativa aí, deixa o like também para engajar, comenta no vídeo o que você achou, se tem dúvidas ou não, e a gente se vê nas próximas aulas. Show de bola? Fico por aqui, um grande abraço e até mais.